Olá, bem-vindos ao Cada Caule. No episódio de hoje, eu convidei um engenheiro florestal, o mestre Rafael Luiz Mateus. Ele é do Paraná, atende Paraná, Santa Catarina, São Paulo, faz mapeamento com drones. Ai, olha, o trabalho dele é incrível. Guia da Floresta nas redes sociais. Se você não conhece ainda, vale a pena seguir. Gente, a entrevista tinha 10 itens. Nesta primeira parte eu consegui validar 4. Pois é, imagine que conversa gostosa que foi. Muito conteúdo, coisas que eu, paisagista, não sabia. Olha, vale a pena você ficar atento a isso. Falamos sobre podas de árvore, falamos sobre vídeos do TikTok, tem uns vídeos rolando por aí e foi comentado, né? Falamos sobre jiboias, lambari roxo, cuidado com estas plantas. Falamos também sobre bonsais, as alterações climáticas, a questão de plantas frutíferas em vias urbanas. Olha, tem tanto assunto legal. Vem e assiste essa entrevista. Você vai gostar. Então, já deixa seu like. Tenho certeza que você vai gostar. E se inscreve também, tá bom? Vem! Oi, Rafael. Muito bem-vindo ao canal Cada Caule e obrigada por aceitar o convite da minha entrevista. Que isso, é um grande prazer. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal do Guia da Floresta. Trabalho com inventário florestal e com floresta no geral, tanto floresta urbana, que são as nossas árvores da cidade, mas também com qualquer tipo de floresta que você imaginar. E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É bem importante mesmo a gente tocar nesses assuntos, porque a pauta aqui tem 10 itens, acho que são de bastante utilidade para quem vai assistir os vídeos daqui para frente. Mas antes eu queria explorar um pouquinho mais quem é o Rafael, né? Mestre em engenharia florestal, e como que é o teu dia a dia assim? Quer contar rapidamente para a gente como que é? Mas eu sou engenheiro florestal, eu atuo na região de Curitiba e região, Santa Catarina e São Paulo também, com tudo relacionado com árvores, manejo de floresta nativa, tanto dentro da cidade, né, com a nossa floresta urbana, quanto no meio natural também. Então eu tenho essa empresa, mas além disso eu trabalho muito no meio online. Eu posto muito vídeo em todas as redes sociais, falando de tudo que vocês imaginarem sobre floresta. Também tem os meus cursos aí que eu posso falar mais para frente, mas é basicamente isso. O meu dia a dia é basicamente cuidar dos projetos da empresa, que é basicamente inventários florestais, e fazer conteúdos para as redes sociais. E novamente é um prazer estar aqui com você. Obrigada, Rafael. Sabe que eu estava no grupo dos ex-alunos do Instituto Brasileiro de Paisagismo, onde eu me formei, e aí acabou pipocando um vídeo teu sobre os fios de ovos em ah, buchinhos, né? Isso, era pingo de ouro ali no caso, né? Convidados Pico do de ouro, Chico. isso. E começou a me chamar a atenção, muita atenção, daqui a pouco todo o teu conteúdo, né? Você fazendo um mapeamento com drone de árvores em extinção. Eu falei, meu Deus, o que. E esse universo é muito maior do que a gente imagina, né? E eu achei bem interessante, por isso que eu fiz uma pauta aí com 10 assuntos, mas de um cunho não tão avançado, um pouco mais a respeito do nosso dia a dia, de quem gosta de plantas, de quem cultiva aí os seus jardins, está mais estimulado para essa área de paisagismo também, mas a gente percebe ainda muitos equívocos, né? Então, eu tenho, para começar esse nosso bate-papo, uma pauta a respeito justamente desses cuidados e do risco da jardinagem amadora com relação aos cortes de árvores, né? O que que isso, quais são essas consequências? Realmente as pessoas devem avisar a prefeitura, porque depois eu vou mostrar alguns vídeos e a gente vai comentar, mas agora eu deixo espaço para você falar a respeito disso. Então, tem uma coisa muito boa para a gente destacar no começo, que é a diferenciação de uma área pública para uma área privada. Tá? Então, geralmente, quando é numa área pública, a pessoa, o cidadão comum,
né, uma árvore que está na calçada da sua casa, por exemplo. Em tese, na verdade, é verdade, as pessoas não podem mexer nisso sem ter uma licença da prefeitura, uma autorização da prefeitura. Isso varia muito de município para município, tá? Até indico para as pessoas que sempre que quiser saber como que eu faço na minha cidade, liga na prefeitura, liga na Secretaria de Meio Ambiente que eles vão conseguir te informar melhor. Então, eu vou falar de uma forma geral, tá? Isso para o meio público. Então, na calçada, de preferência, peça ajuda, peça um auxílio da prefeitura. Se tiver dentro da sua casa, aí a questão é outra. Se está dentro do seu jardim, a gente tem que separar em duas coisas. É uma árvore nativa ou é uma árvore exótica? O que é uma árvore exótica? É uma árvore que não ocorre naturalmente no Brasil. Então, por exemplo, se você tem um limoeiro na sua casa e você fizer uma poda nesse limoeiro e esse limoeiro acabar morrendo, sei lá por quê, porque você fez a poda muito drástica, não sei o quê, você não vai ter um problema legal, digamos assim. Agora, se você tem não sei, se você tem um cedro, se você tem um ipê, se você tem alguma coisa assim que foi plantado, que não foi plantado, por exemplo, e você fizer uma poda, fizer alguma coisa e você acabar porventura matando essa planta, você pode ter alguns problemas legais. Por isso que é bom seguir algumas normas, algumas não são regras, né? São boas práticas de poda. Então, isso a gente não vai entrar em questão de EPI, né? Porque EPI é uma coisa que todo mundo precisa ter lá, seu capacete, né? Sua luva, né? Inclusive, pessoal, se precisar algum dia cortar uma árvore, não pense em fazer isso sozinho, tá? Chama a ajuda de um técnico, porque isso é muito perigoso, tá? Mas poda, primeira coisa que eu quero falar que é importantíssimo, atentem-se à regra dos 30%. Máximo que você vai poder podar uma árvore é 30% da copa, e isso é óbvio que varia de espécie para espécie, mas é uma coisa que você pode se atentar, você pode se limitar ali para você acabar não machucando tanto a sua árvore, tá? Mas depende bastante de espécie para espécie, e é por isso que existem profissionais do paisagismo, engenheiros florestais, né, biólogos que trabalham com isso, e você pode ter acesso a eles nas redes sociais para tirar suas dúvidas, para saber como melhor fazer isso. Mas lembrando que mexer no jardim, brincar com jardinagem, é uma atividade que envolve risco. Então tomem cuidado com isso e sempre se atentem que você pode se machucar ou machucar suas plantinhas. Então, então a gente comentou a respeito das podas, né? Alguns cuidados básicos a respeito de EPIs, a respeito de aviso também da prefeitura, a jardinagem amadora, que de repente, né, não chama algum técnico especializado e acaba danificando a planta até chegar à morte. Alguns riscos, e depois tem toda uma questão que gera bastante conflitos, né? Essa parte da culpa. Basta acontecer alguma tragédia, né? Alguma coisa errada, para daí de quem que é a culpa. Daí começa um outro capítulo, diria assim, né? Mas vamos em frente aqui, que eu vou mostrar agora 3 vídeos que eu selecionei do TikTok. Para te mostrar, eu queria ouvir os teus comentários a respeito disso. Um deles são modinhas, né? Mas vamos lá. Vamos para o primeiro. Nossa, eu vi esse vídeo hoje. Esse aqui. Vou mostrar. Já caiu motosserra no braço dela. É tanta coisa nesse vídeo. Eu não sei, será que a gente comenta um por um? Vamos um por um e depois ver todos de uma vez? Eu não sei, porque esse vídeo eu tenho muita coisa para falar já. Então vamos falar sobre ele. Pronto, pode falar. O mais incrível desse vídeo é que a mulher sai com um troço na boca. Ela pega alguma coisa que o cara deu para ela bota na boca e ela desce a escada no meio desse monte de galho caindo com um troço segurando na boca. O cara, né, que tá ali, o técnico, que tá fazendo o corte da árvore, ele tá com metade dos EPIs, ele tá com colete, ele tá com tudo, mas não tá usando capacete. Ele me corta o galho até
cortar o galho, deixa a motosserra lá e chama uma pessoa que não está preparada para fazer aquilo para ajudar ele, ou seja, geralmente quando você vai fazer poda, quando uma pessoa profissional vai fazer isso, é no mínimo 2 pessoas, mas a gente indica sempre que tenham 3 pessoas na área para auxiliar a pessoa que está ali. Todas as pessoas têm que ter EPI, todas as pessoas têm que ser treinadas, né? Porque senão, né, pode acontecer um acidente como isso. Querendo ou não, mesmo se você se preparar, reduzir os riscos, exatamente, reduzir os riscos, não é acabar com eles, sempre vai ter um risco. Mitigar, né? Isso, exatamente. Então, sim, esse vídeo é uma pérola, para não falar outra coisa. Não, eu falei, se a motosserra ali não tivesse aquela trave de parar de funcionar, já era um braço, né? Já ia um braço pelos ares. Não, e Fora, continua, né? Cai a motosserra, cai o galho, cai uma escada e a mulher descendo ali com um negócio na boca. Gente, e tem a rede de fiação, né? Eu morro de medo com relação a choques, né? Principalmente nessa parte de podas assim. Então, eu vi bastante a parte de fiações ali próximas também. Daí eu falei, é um vídeo assustador esse ali. O segundo vídeo, Rafa. e meu pai que inventou de cortar o coqueiro de casa deu tudo errado. Olha o Vamos, ó, coqueiro, olha a joia que ele tinha em casa. e olha só, já voltando à questão do EPI, né? O cara não botou nenhuma amarra no coqueiro. Ou seja, ele sabe que o coqueiro vai cair inteiro para algum lado. Ele sabe que isso vai acontecer. Isso não é nem acidente. Isso não é nem acidente. Isso daí é uma coisa que você já prevê que vai acontecer. Mas enfim, Isso vamos é lá. negligência, né? Negligência total. Exatamente. Cadê? Deixa eu continuar. Olha a joia que eles tinham em casa. Ele segurando. Gente, nossa, meu Deus. Primeira coisa, né? O cara tem tantas coisas para comentar nesse vídeo. Primeiro que ele tenta segurar o coqueiro com a mãozinha. Uma coisa que todo manual de poda de árvores e corte de árvores fala é que existe uma área em que a árvore vai cair e que no momento que você der, existe aquele momento X que a árvore realmente vai cair, que você consegue enxergar. Na hora que chega nisso, não é para ninguém ficar na área da queda. Porque, inclusive, existe tal do efeito rebote, efeito gangorra, efeito coice, que é no momento que a árvore cai, né? Uhum. Digamos que a pessoa está aqui, né? Aqui. Na hora que a árvore cai, ela dá um cotoquinho na pessoa. E isso é fator de risco enorme. O cara fica do ladinho da árvore. Fora coisa, as lascas ainda que podem, né? Exato, tem muita coisa que pode dar errado ali. Eu o cara fiquei teve muito muita triste sorte. com a palmeira, né? A gente Tava vê. saudável pelo visto ali, não tava torta, não tava com afilamento embaixo, ela tava com todas as folhas. Provavelmente tá cortando para construir uma piscina, sei lá o que ele vai fazer. A gente sabe o metro linear de uma árvore adulta dessa, fala, meu Deus, às vezes as pessoas não sabem, né, o que tem em casa. Não, e tem essa questão da árvore, que é uma preciosidade, e só para o pessoal entender, coqueiro não se corta na base, a menos que realmente você tenha para onde cair. Mas a maioria dos coqueiros em cidades, ou palmeiras, ou né, monocotiledôneas, assim, que crescem numa estipe só, você não corta a árvore assim. Você sobe, a pessoa sobe aqui, corta um cotoquinho, cai o cotoquinho, desce um pouquinho, ela vai cortando em pedaços, justamente porque não tem para onde a árvore cair. E o cara sabia que a árvore ia cair para o lado. Então ele deve ter alguma coisa, algum ranço com o vizinho, só pode. E agora me diz, deixa eu já aproveitar e tirar uma dúvida. No caso, assim, se eu quisesse preservar essa árvore, ia ser uma logística muito grande, né? Chamar guindaste, cavar a cova, colocar tudo. Nesse caso, então, o ideal mesmo seria a poda. É aquela coisa, né? O proprietário, ele faz o que ele tem a entender. Se fosse, por exemplo, na minha casa, eu nunca ia arrancar uma árvore dessa. Eu ia parar de construir qualquer coisa para cortar. Se a pessoa quer tirar aquela árvore, no Brasil, a gente não tem empresa especializada
Deve até ter, né? Mas é que é um produto muito caro e é difícil de você conseguir transplantar. Em outros países, tipo Estados Unidos, até mesmo na Europa, eles têm aqueles caminhões gigantes que pegam, né, a árvore inteira e leva para cima. No Brasil é muito difícil de encontrar essas empresas e quando você acha é muito caro. Mas é aquilo, é uma árvore que tem um valor agregado muito alto. Então, É dependendo do verdade. apego que você tiver pela árvore, dependendo daquilo que você quiser fazer com a árvore, vale a pena pesquisar, tá? Mas, no fim, costuma ser poda mesmo, né? Então vamos para o último vídeo aqui que eu selecionei. Bora. Pensando, não, 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 não. Não, ele não vai tirar a água dessa árvore, não vai. Ah, susto. Aquele ali mesmo é só sobre essa questão de que muitas pessoas utilizam a árvore como um suporte para pendurar coisas e tudo mais, então vão danificando, né? Então, é muito comum também rede. Tem muita gente que prende rede, já bate o prego, tem gente que faz cerca direto na árvore. E assim, depende muito de espécie para espécie, obviamente. Mas na maioria das vezes, isso vai causar um impacto na árvore. Isso não sei se levaria à morte da árvore, mas pode sim levar a uma podridão de um lado da árvore, fazer um cancro muito grande na árvore, danificando bastante essa árvore. Existem outros. Meu Deus, por que, que não compra uma ripinha de madeira e coloca ali do lado? Tipo, é uma coisa que não tem cabimento. Isso não deve ser feito de nenhuma hipótese. Não deve ficar enfiando prego, não deve, né, ficar machucando a árvore desse jeito, porque a árvore ela pode não morrer de fato, até mesmo porque para você matar uma árvore com uma coisa dessa não vai ser de uma noite para o dia, é uma coisa que demora anos, mas pode sim ser muito prejudicial para a árvore e perigoso para a pessoa. No caso ali é só uma mangueira, mas não é um negócio para sempre, né? A árvore vai se modificando, a árvore pode cair, vai estragar aquela gambiarra que você fez. Então, né, não é recomendável de nenhuma forma. Justamente, se essa moda pega, daqui a pouco, que é só uma torneira, começam a vir outros tipos de incrementos dentro, né? Para fixar nas árvores, eu olho, eu realmente me preocupo, Eu além de entendo machucar. essa questão cultural, né, de tipo, que pode ser que pegue, ainda mais por conta de ser algo que é facilmente viralizável numa rede social e se tornar algo, por exemplo, como passar cal na árvore, né, um costume muito antigo, Para né. sinalizar em estacionamentos. As pessoas pintam a árvore até a metade, fica aquela coisa esquisitíssima e que, tipo, é um pouco mito o fato daquilo ali machucar a árvore, porque existem espécies que não vão fazer a menor diferença para a árvore, mas existem duas questões que devem ser relevadas. As árvores fazem trocas gasosas pelo tronco. Elas têm lenticelas, têm ali alguns buraquinhos, né? Por onde ela faz troca gasosa. Se você passa o cal na árvore, se você deixa aquilo lá branco, você impermeabiliza a casca. Então pode, por exemplo, não sei se chega a matar, mas dificulta, diminui a velocidade de crescimento da árvore. E o cal na base, o cal escorre na base, o solo em volta dela fica básico. Então você muda totalmente a química do solo ali. E tem árvores que realmente não gostam daquilo, não suportam isso. Então, sim, a árvore é bonita do jeito que ela é, né? Não precisa ficar passando essas coisas, muito menos ficar pregando coisa. Beleza. Consegue ver essa? Sim, Deixa eu dendrobiozinha. aumentar aqui, peraí. Essa. As epífitas nas árvores. Aqui é outra coisa que eu peguei em redes sociais. É um vídeo até muito bonito, sabe? Um tronco de uma árvore cheio de orquídeas. Ficou uma árvore de orquídeas. Mas, ao mesmo tempo, eu observo muitas outras situações de árvores extremamente cheias de epífitas, e eu não sei, então, a minha pergunta é se tem algum limite, se a árvore se sobrecarrega, se tem algum sinal de que está além do que ela pode suportar. Um exemplo, né? Isso acontece na natureza mesmo? Na natureza é bem difícil. Existe aqui em Curitiba, eu nunca vi,
nem vi estudo muito, digamos assim, sério sobre isso, mas eu já ouvi pessoas comentando que tem uma epífita aqui que chama Micrograma escamulosa. É um cipó cabeludo. Ela sobe em todas as árvores dentro da cidade, até nas florestas. E existem relatos que quando tem muito desse cipó, ele chega a fazer a mesma coisa do caule. Ele entope as lenticelas das árvores, da árvore, e ela não consegue respirar, ela não consegue fazer a troca gasosa pelo caule e acaba apodrecendo o caule. Só que eu mesmo nunca vi isso, tá? Não é uma coisa assim epífita, tá? Só deixando bem claro pro pessoal, não é parasita. Epífita ela só fica na árvore, ela fica, ela absorve um pouco da água que escorre de cima e pega os seus nutrientes por ali, diferente de parasita. Uma planta parasita geralmente nem tem folha, né? Só fios de ovos, como já foi dito, ou até a escrutanthus, que é a erva de passarinho, que ela é uma hemiparasita, ela sim suga nutriente das árvores, mas epífita bem difícil. Essa epífita aí, no caso, essa é um dendróbio, se não me engano, dessa foto, ela é exótica. Nesse caso, é muito difícil você encontrar uma árvore desse jeito, com tanto epifitismo na natureza, tirando esse caso aí é só uma epífita, basicamente. Mas se você for na Mata Atlântica, né, que é a floresta ombrófila densa, toda a costa do Brasil, aqui, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, se você for no meio da mata, você não vê tronco. Não existe, você não vê um pedaço do tronco. Você só vê. E assim, eu fui uma vez com um amigo meu lá, a última vez que eu fui, a gente vira e mexe, vai lá para fazer identificação de planta. E teve uma vez que a gente queria fazer parcela, né? A gente faz uma parcela de 1 por 1 no tronco da árvore e vai vendo quais são as epífitas que tem nas árvores. Vai assim, de tanto que tem? É muita coisa. É coisa de, tipo assim, de 50, 60 espécies. Bastante, né? Tem árvores que não tem tanto isso. Mas chega a ter tudo isso de espécie de epífita numa árvore só. Então, não é uma coisa que agride as árvores. Epífita realmente não. Existe essa história que eu falei aí, mas do cipó cabeludo, mas parece que só ataca a tipuana, que é uma árvore plantada nas ruas aqui de Curitiba, que é uma árvore exótica, inclusive, também, e laranjeira, que é outra árvore exótica também, que mal tem aqui pra gente, mas assim, epífita realmente eu desconheço, né? Eu não vou falar que não exista, eu desconheço qualquer malefício de epífitas para as árvores. No caso dessa que a gente está olhando, muito provavelmente era um toco de árvore que morreu. E aí a pessoa tacou... Aproveitou, né? Então, aí é muito bonito. Mas sem problema algum. Pode tacar o quanto quiser de epífita, de preferência epífitas nativas. A jiboia, ela chega a fazer mal para as árvores? A jiboia, sim. Jiboia, era... essas trepadeiras exóticas, a gente chama elas de exóticas invasoras. Elas são plantas que se adaptaram, elas não são plantas brasileiras, que se adaptaram muito bem ao nosso clima e elas não estão equilibradas com o nosso meio. Não existe uma competição justa entre elas e as nossas plantas. Então, digamos assim, eu vou dar o exemplo da era, que é mais... A jiboia também é bastante agressiva, mas eu vou falar da era, que é o exemplo mais violento que existe. Se você pegar uma árvore... que, por exemplo, uma mata atlântica, né, que eu falei agora, que tem 50 espécies de epífita num tronco, se você tem uma era, que não é uma espécie brasileira, é uma espécie europeia, ela vai subir, ela vai tomar o espaço de mais de 50 espécies, né, e essas 50 espécies, elas tinham relações ecossistêmicas com outros animais. Então, dessas 50 espécies de epífitas que tinham no tronco, elas tinham relações com insetos, que se relacionavam com outros mamíferos, com pássaros. E uma espécie de planta é capaz de impactar um ecossistema inteiro. Então, jiboia e era são plantas muito agressivas. Eu realmente não recomendo em nenhum local usar esse tipo de planta. Existem opções nativas, só que são difíceis de achar mudas. Nesse caso, a melhor opção é procurar uma outra espécie que não seja tão agressiva. Se não tiver como, mas eu amo muito essas espécies. Nesse caso, novamente, eu não recomendo.
pode plantar, plante a planta, mas não jogue resto de poda em terreno baldio e não plante isso numa área que você não vai ter controle. Por exemplo, eu vou plantar no muro do lado de fora da minha casa. E você mora do lado de um bosque, do lado de uma praça. Dali 5 anos que você viu o bosque, gente, é sério. Eu tô para fazer alguns vídeos sobre isso, mas é que eu já fiz alguns vídeos sobre não plantiera. As pessoas já estão cansadas de me ouvir falar isso. Mas tem um bosque aqui perto de casa que você entra nele e olha para cima, todas as árvores, o chão, a copa das árvores é tudo dominado por era. Você falou da era, você falou também daquela que nós chamamos, tem um outro nome popular que é o lambari roxo, né? É aquela o lambari roxo, a trapoerabinha. A trapoeraba, ela não é tão agressiva. Não, ela é muito agressiva também. Ela é muito agressiva. E o problema da Tradescantia, que é o lambarizinho roxo, né, a trapoerabinha, é que ela se reproduz muito bem por pedaço. Então as pessoas às vezes cortam aquilo ali, taca de qualquer jeito. Na hora que você vê, o chão da floresta é só uma espécie, é um tapete roxo de uma espécie só. E é bonito? É bonito, mas é muito melhor que se você tivesse 30, 40 espécies nativas que a gente às vezes nem conhece o potencial, né, paisagístico, farmacológico, e a gente acaba perdendo esse potencial, né, por conta da perda de biodiversidade dessa planta. Então, assim, eu fui fazer uma caminhadinha com a minha cachorra e eu vi nas encostas de terrenos baldios forrados de lambari. Fiz até um videozinho também. Porém, eu aconselhei o lambari como uma substituição de grama em áreas assombreadas e em taludes, onde realmente não tem muito... eu não sei também se isso foi correto, sabe? Mas mais em terrenos urbanos, não tem tantas árvores. Eu acho que nesse sentido ainda estaria sob controle. Você concorda? Eu acho que assim, qualquer espécie que é muito invasora tem o risco. O que pode ser feito é sempre tentar falar para as pessoas, olha, essa espécie, se você for ter ela, você tem que tomar cuidado com poda. Não joga em qualquer lugar, não deixe invadir nos terrenos próximos. Se você quiser ter, pode ter, mas saiba que ela pode ser um potencial impacto para o meio ambiente. Aí a gente entra na questão de, se eu não posso plantar essa planta, qual que eu planto no lugar? Os nossos viveiros não são especializados em plantas nativas, por 2 motivos. Primeiro porque as plantas que a prefeitura exige que nós plantemos, por exemplo, assim, eu cortei 3 árvores aqui em casa e a prefeitura exige que eu plante árvores nativas. Poucos são os viveiros que trabalham especialmente com árvores e plantas nativas, porque os próprios hortos municipais das cidades, né, os próprios viveiros das prefeituras, dão essas árvores de graça. Então, isso não incentiva ao produtor, né? Por exemplo, se eu quiser abrir o meu viveiro, eu vou ter que competir com a prefeitura que dá árvore de graça. E aí, outra coisa, se eu quiser produzir muda de planta nativa, eu preciso de uns 3, 4 licenças para conseguir fazer isso. Isso custa dinheiro, isso custa tempo. Então, não é fácil você se tornar um viveiro credenciado para vender planta nativa, ainda mais porque depois você vai ter que competir com a prefeitura para vender as principais espécies. Mas aí vamos acabar com o viveiro da prefeitura? Não, mas acontece que a prefeitura não pode doar para uma pessoa só mais do que 2 mudas, por exemplo. É isso. Porque às vezes eu pego o cliente que precisa fazer replantio de 200 mudas. O cara vai lá, ele, a mulher e o filho, cada um tem direito a 50, 70 mudas, eles catam tudo de graça da prefeitura. E aí não incentiva as pessoas a terem os seus negócios com plantas nativas. E isso, é um problema, porque as pessoas não acham. Então, você fez errado em indicar a lambari roxo? Talvez não, porque não tinha outra opção. Essa que é a questão. E ela realmente é uma planta que vai cobrir o solo bem, ela gosta de uma área sombreadinha, tem muita grama que não vai bem na área sombreada, e aí a gente precisa encontrar uma solução para isso, e ela é uma boa opção. Então, nesse caso, nessa situação em que a gente não tem alternativas nativas de fácil acesso, é indicar essas espécies, mas sempre deixar a ressalva de que não pode tacar o resto em qualquer lugar
e que não pode deixar crescer, a Deus dará. E na última das possibilidades, cultive sempre em vasos do que na terra. Então, pronto, né? Isso, Porque exatamente, suspensa em vasos, exatamente. ela é muito bonita, né? E tem sido muito utilizada para painel vertical e outras questões assim, né? É um livro famoso esse, né, Rafael? A Vida Secreta das Árvores, né? Porque dizem que elas se comunicam aí através desse sistema radicular e tem uma ajuda mútua, assim como também elas dizem, né, exalam alguns aromas, algumas coisas para repelir qualquer perigo que elas sentem. E eu quero saber, assim, nessa tua rotina no meio da mata que a gente observa ali no teu Instagram, você sente isso, esse tipo de energia quando você está lá? Como que é isso? Será que é só uma questão energética? Tem uma coisa que a gente que vai muito pro campo, que você só pega no campo, que a gente chama de jeitão. O jeitão daquela mata, o jeitão daquela árvore. E isso é uma coisa muito fácil, muito simples de você começar a perceber se você começar a andar na mata. Você percebe sim quando tem uma árvore que tá, quando tem uma floresta que não está bem, uma floresta que não está saudável. E isso é sim muito bem perceptível. Né? É uma coisa que você não tem como desviar. Uma floresta que está sendo impactada por lixo, está sendo impactada por pessoas, você percebe. E você percebe numa árvore quando ela não está feliz. Eu já até pensei em fazer alguns vídeos sobre isso para mostrar alguns sinais, mas é um pouco difícil de explicar. Porque você precisa de ter um âmbito de comparação, né? De como é uma árvore que realmente está saudável, que está feliz, ou quando é uma árvore ou uma floresta inteira que não está bem. Então é uma coisa que a gente percebe sim, tá? A gente percebe. Isso é porque, em termos assim de poluição, de desmatamento irregular, a gente sabe como o homem, né, prejudica o meio ambiente. Às vezes dá até um coração pequeno, assim, fica apertadinho, assim, só de falar, porque é triste ver, né, esse tipo de coisas no meio ambiente. Você observa muito. A tua área de atuação hoje está no Paraná e Santa Catarina? Isso, Paraná e Santa Catarina. Até uma coisa, minha esposa, ela é estudante de psicologia, ela já tem falado muito sobre luto dentro do ambientalismo, né? E é uma coisa que eu sinto bastante. Eu nunca tinha parado para pensar quanto isso me afeta, até um dia que ela veio conversar comigo sobre isso. E existe sim esse luto para as pessoas, dentro das pessoas que trabalham com o meio ambiente. Eu já tive semanas que eu não consegui trabalhar. Semana retrasada, ou passada, se não me... retrasada, aconteceu da primeira cachoeira que eu acampei lá, que eu fiz faculdade no Mato Grosso do Sul, né? Lá tinha uma cachoeira muito bonita chamada Boca da Onça. Foi onde eu fiz os meus primeiros acampamentos selvagens. E lá eu descobri na semana retrasada que a cachoeira secou. O rio inteiro secou. E, puta, eu fiquei assim, eu fiquei mal mesmo. Não era uma coisa de, sabe, eu não consigo nem explicar o sentimento que veio. É um luto mesmo. A gente sente um luto e é difícil, porque, por exemplo, eu trabalho com corte de árvores. Eu sou aquela pessoa que o empresário ou o dono de um terreno ou a pessoa física vai procurar para saber se ela pode ou não cortar uma árvore. Eu sou a pessoa que vai falar se ela. Eu não sou a pessoa que dá licença, né? Eu não sou a pessoa. Quem dá licença para corte é a pessoa do órgão público. Eu sou a pessoa que vai falar se ele tem chances de cortar aquela árvore e se ele cortar, o que ele precisa fazer para recompor. Uhum. Né? Porque sempre tem um processo de compensação. E o que mais acontece é o cara, depois que conseguir a licença, abandonar o processo e simplesmente não cumprir com os afazeres dele, né? E isso, para mim, para muitos colegas meus e pessoas que trabalham nessa área, é difícil trabalhar, porque você se apega muito, você está trabalhando com algo que você ama. Eu amo demais isso. Eu também. Então, é difícil. E eu vejo muito aqui em Curitiba e região, dentro da cidade é pouco, mas se você, porque assim, o órgão público ele não tem pernas para fiscalizar tudo. Então, geralmente, todo tipo de autuação que existe é por denúncia.
Então, se você tem uma árvore ou uma área que está sendo desmatada no meio da floresta, numa área rural, e ninguém vê, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai denunciar, a prefeitura não vai chegar lá. E é ali que estão os maiores problemas. Dentro da cidade é difícil. Às vezes, você está derrubando uma árvore que é exótica, que não tem problema em derrubar, a pessoa tem uma licença, e mesmo assim, sempre surge uma pessoa do meio ambiente que recebeu uma ligação de um vizinho falando que, né, sofreu denúncia e tudo mais. Já no meio rural, né, no meio mais assim, longe das cidades, ocorre demais e é muito triste. Eu imagino. Com relação à parte paisagística urbana e também a essa questão de sustentabilidade, porque sustentabilidade é um leque que abre tanto para a parte ambiental como essa responsabilidade social também de abraçar, né? E o que acha do estímulo, digamos, de árvores frutíferas em vias públicas? Isso é adequado? Eu sou totalmente a favor disso, mas tem alguns poréns. Eu vou dar o exemplo de no interior de São Paulo. Eu nasci em São José do Rio Preto, minha família é de lá, né? E lá é muito comum ter oiti nas ruas. Oiti é uma espécie de árvore que é do interior da Amazônia, é uma espécie nativa, mas é lá na Amazônia, se não me engano. E ela dá um coquinho assim, parece uma manga pequenininha, né? E ela não é comestível, ela suja pra caramba as ruas. E é um, tipo assim, eu não vi estudos sobre, sempre tem estudos de paisagismo que fazem inventário de árvores plantadas na rua, mas eu diria que 90% das árvores daquela cidade e de quase todas as cidades ali do oeste paulista é o Iti. Tá? E por que as pessoas plantam isso, eu não sei. Mas aí eu vou conversar com as pessoas e falar, mas por que eu não podia ter uma mangueira? Né? Por que eu não podia ter uma jabuticaba, uma pitanga? As pessoas falam, porque suja. Goiaba. Goiaba, não, é porque suja. Gente, toda árvore vai soltar folha, toda árvore vai soltar fruto. Por que não colocar uma árvore que dá fruto para as pessoas comerem? Aí tem outro porém. Não, mas aí eu vou plantar jabuticaba na minha calçada, os vizinhos vão ficar roubando. Cara, alguém tem que começar a plantar. Ela vai conseguir comer tudo? E tem isso também. Ela vai conseguir comer tudo? Não vai. Na sua calçada, se couber 3 árvores, planta 3 É. jabuticaba, 3 pitangas. Aqui em Curitiba eu ainda vejo muita pitanga nas ruas, mas não é tanto. Aqui tem a costume de plantar a tal da tipuana. Tem muita tipuana que nem é brasileira, inclusive, e que não dá fruto e dá uma folha pra caramba, dá folha pra todo lado. Então, sim, eu sou totalmente a favor a isso, só que tem uma outra coisa. É. Existem sim, por exemplo, aqui em Curitiba tem muito framboesa silvestre, né, para todo lado. E as pessoas não têm o costume de comer. De E medo. de desconhecimento, não sabe o que é aquilo. Ou medo também, mas às vezes nem Essa é sabe. considerada uma punk? Não sei, não é uma punk, porque ela é difundida, mas não aqui pra gente. Por exemplo, eu fiz intercâmbio na Alemanha, morei 2 anos na Alemanha. E lá, cada época, tipo assim, tinha muita macieira nas ruas, tinha pera, tinha muita framboesa nativa também, que é quase igual a nossa aqui. Eu lembro de ver nas épocas as famílias saindo com os filhos com cestinhas nas ruas Para pegar. para coletar aquilo e fazer geleia, fazer doce para comer. Aí chegava a época da ida na rua, na beira da rua, na estrada, as pessoas paravam o carro para coletar fruta para fazer isso. Ainda no Brasil, as pessoas mais antigas ainda têm esse costume em Olha alguns o nosso locais. potencial, né, para fazer isso, gente. Exato, exato. Quando eu morei no Mato Grosso do Sul, era manga para todo lado, mas perdia manga. As pessoas não consumiam manga. E tinha rodo. Hoje que eu moro em Curitiba e não tem uma mangueira para eu comer aqui, eu sinto falta. Então tem essa questão de toda uma cultura que o brasileiro, eu sinto que o que vem de graça não presta. É Uhum. uma cultura, eu acho que muito nossa, tipo, é de graça, tem na rua, não presta. Para que eu E vou não comer tem isso? como mudar isso, viu? Exatamente. Então, tem essa questão. Então, eu acho Felizmente, que é uma questão de divulgar, de falar para as pessoas. Inclusive, quando eu faço paisagismo em condomínio,
e as pessoas têm acesso, porque às vezes tem uma área do condomínio que as pessoas não podem ter acesso, que vai fazer reflorestamento, aí eu não faço isso. Mas quando é um reflorestamento em área que as pessoas têm acesso, eu sempre recomendo frutífera. Pego todas as frutíferas que dá para colocar, tipo aqui em Curitiba, como eu já falei, jabuticaba, pitanga, araçá, e várias outras assim que dá para você plantar que são nativas que as pessoas podem comer e conhecer. Tem uva do Rio, cereja do Rio Grande, que é maravilhoso, vaia, uma porcentagem de fruta E que as além de pessoas ser nem... uma árvore linda, né? Exatamente, além de ser árvores lindas. Mas é Então, isso por aí. falar nisso, ó, eu vou encatar aqui um assunto que vai ser a parte 2 desse vídeo, porque a gente tem uma pauta de 10 e a gente está na quarta ou quinta questão só. Então, eu vou te convidar para fazer uma parte 2 comigo, de Claro, não, pode. entrevista. Aham. E eu quero só aproveitar esse fechamento de hoje com uma questão assim. Já falando dessa árvore ali, dessa cerejeira que você citou, sobre a rustificação das árvores dentro de casa, inclusive as frutíferas, eu posso ter dentro em vasos, por exemplo, se eu tenho um apartamento grande, eu quero cultivar as frutíferas em vasos. Tudo varia conforme a quantidade de luz que você tem. Óbvio, tem espécies que não aceitam tanto isso, mas tem espécies que são muito plásticas. Então, a jabuticabeira é clássico. Tem bonsai de jabuticaba, tem bonsai em vaso, que a árvore tem 1,5 m de altura e está dentro de um vaso, né? E tem outras árvores que você não consegue, tipo uma mangueira. Uma mangueira é difícil de você cultivar dessa forma. As figueiras, muito menos, né? Figueira, muito menos. Então, senão ela invade, ela expulsa você de casa e fica só ela na tua casa. Mas sim, tem como. Em vaso, sim. Agora, o problema é quando a árvore está naquele lugar e você constrói a casa em volta daquela árvore. Você acaba matando a árvore sem querer. E assim, o bonsai sofre porque ele sofre tantas modificações forçadas, né? Um dia eu vi como que faz aquele desenho do caule para ele. É, eu Deu. fiz, eu fiz curso de bonsai já, então eu sei, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito, é uma arte, né? E assim, eu já disse que as árvores sentem, que as árvores elas conseguem demonstrar quando elas estão felizes ou não. Só que elas não sentem dor da mesma forma que a gente. Elas sentem sim algum impacto, elas sentem, né, que está acontecendo alguma coisa, mas não é aquela dor da mesma forma que a gente sente. Tanto que bonsai, existe aquele bonsai que você olha e ele é fantástico, lindo e maravilhoso, que está super sadio, que está grosso, que está, sabe, folhudo. E tem aquele bonsai que você olha que tá só a quimba do Jubaí, tá lá com os galhos tortos, tá seco, tá sem folha, tá sem força. Então eu acho que tem muito mais a ver com a técnica do que com o bonsai em si, né? Tem gente que eu já tentei fazer bonsai sozinho, já deu certo, tem uns que não deram certo. Hoje eu não faço porque eu moro num apartamento e não tenho espaço para fazer isso, né? Mas assim, eu gosto, sou totalmente a favor, mas tem que ser feito com muito carinho. Não é um negócio para ser feito de As qualquer jeito. pressas. Isso, é um negócio e outra. Se você fizer um erro com bonsai hoje, ele vai morrer daqui a um ano só. Então, se você errar hoje, daqui a um ano Nossa! você vai perceber teu erro. Um Ele ano vai ou mais. responder. Ele demora Uau! muito para responder e você não tem como arrumar. Tipo, a galera fala que é pintar um quadro em movimento, né? Você trabalhar com bonsai. Desafio mesmo, E, é. e tem que tomar muito cuidado com isso. Não E é à aí, tanto que o pessoal. toa o valor que eles têm também, né? Exato, exato. Demora muito para ele desenvolver, né? Ele não é pequeno por acaso, ele também demora muito para ficar daquele jeito. E a questão do bonsai, você tem o tempo para fazer aquilo lá. Você não pode pegar um bonsai, já uma planta que já está grande, querer entortar muito, querer podar muito a raiz. É de pouquinho em pouquinho. E vale ressaltar o seguinte: o bonsai ele não é simplesmente uma planta num vaso. Ele é um conceito de se reproduzir todo o ecossistema de uma árvore em um ambiente pequeno. Então, por exemplo, um bonsai ele é feito geralmente para ficar num lugar aberto. Um bonsai num lugar fechado ele vai morrer.
E é como eu disse, você comprou o bonsai na floricultura, ele tá sadio, você bota aqui, daqui 6 meses, 7 meses, ele começa a morrer e você não vai recuperar ele. O bonsai ele é feito para você colocar num lugar do seu jardim que você não vai mexer. Vai dar chuva de granizo, chuva de granizo aí você tira, né? Mas vai dar chuva forte, vai dar sol forte, vai dar vento, ele vai ficar lá. Todo o substrato, todo o vaso, todo o conceito é feito para que ele seja exatamente uma árvore na natureza, só que num lugar pequenininho. Então ele tem que ser rústico, né? É um negócio para aguentar também Eu bastante. vi na época que teve época de pinhão aqui em Santa Catarina, eu vi o bonsai de araucária, né? É de Curitiba. Eu vi esse daí, pessoal, teve um congresso aqui de engenharia florestal que eu fui e eu vi ele pessoalmente, eu fiquei doido, porque né, é uma gimnosperma e geralmente as gimnospermas, não todas, mas a araucária no caso, ela só tem o ápice que cresce em cima, ela não tem outras gemas para crescer, né? E o bonsai consiste em você aparar os lugares que estão crescendo para você direcionar também qual que quer crescer ou não. Então, para você podar uma araucária para ficar daquele tamanho, é um mistério. O cara só faz poda de raiz, sei lá o que o cara faz, mas é muito doido, é muito lindo. Eu nunca tinha parado para pensar num bonsai de araucária, e o cara tinha um desse tamanho com não sei quantas décadas já de idade. Eu acho só que eu acho que ele nunca deu pinhão, né? Nunca deu pinha, né? O bonsai Não, ainda. e é bom que não dê, porque uma curiosidade de bonsai é que a planta é pequena, mas o fruto nunca vai ser do tamanho pequeno. Todo fruto de Vai ser. bonsai, Nossa, já pensou? Vai ser exatamente. Se você, uma pinha enorme no bonsai pequenininho. ele quebra o bonsai inteiro. Ele Vai quebra o quebrar, bonsai é inteiro. verdade, é bom que não dê. Não Eu já sabia disso. vi, eu já vi foto de bonsai de jaca, que tá o É, bonsai assim, e aí aí tem pisou uma na jaca, jaca literalmente. maior que o bonsai. É muito doido. Então então é até bom que ele não dê pinhão, senão imagina, né? Aquela pinha desse tamanho no bonsai desse tamanho. Então, Rafael, eu te agradeço imensamente pela atenção que você me deu essa noite. E eu te convido então para a parte 2, que com certeza vai despertar aí muita curiosidade em quem assistir esse vídeo, vai querer assistir a continuação dessa nossa conversa. Ai, que isso. Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu adoro falar de planta, ainda mais com quem também gosta bastante de planta. E eu vou ficar muito contente, muito honrado em fazer a parte 2 desse vídeo. E também quero fazer alguma live lá no meu canal, no Instagram, onde for, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso também em outros momentos. Conte comigo. Tá? Mas foi um prazer e, novamente, muito obrigado pelo convite. Então, tá bom. Um abraço, obrigada.